Ora bem, agora sim estamos em condições de dar sequência ao seu especial informação. Na edição de hoje vamos analisar o combate à pobreza em Angola e, claro, vamos também aqui procurar olhar para exemplos positivos do mundo e que podem ser aplicados no nosso país. Passo a apresentar os nossos convidados. José Otávio Serra Vandunem, boa noite, é sociólogo e docente universitário. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite também, capitão. Recebemos também Isabel da Costa, representante do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigada pelo convite. Temos ainda o prazer de receber Sérgio Calundungo, que é o coordenador do OPSA, o Observatório Político e Social de Angola. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite e obrigado pelo convite. E recebemos Aldemir Zelle, especialista em seleção e pagamento do FAS, o Fundo de Apoio Social, que é, no fundo, a instituição responsável pela implementação do Quenda. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito bem, vamos começar por perceber, professor Otávio Serra Vandunem, o que é isto de pobreza e como combatê-la. É possível combater a pobreza ou os desafios passam pela mitigação destes problemas? Não só é possível, como deve ser obrigatório combater a pobreza. Como pode imaginar, a pobreza empurra para a margem da vida social milhões de pessoas. E não é possível haver coesão social, não é possível haver equilíbrio na vida social se não se combater a pobreza. Há muitos conceitos sobre pobreza, há várias formas de abordar o tema da pobreza. O mais fácil, numa linguagem mais simples, é entender que quando estamos a falar de pobreza, estamos a falar da privação de rendimentos das pessoas que permitam às pessoas dar respostas mínimas à sua própria sobrevivência. E por isso mesmo ficarem à margem, como eu disse aqui, da sua participação cidadã na vida social. Isto é uma definição simples que eu normalmente vou buscar ao grande sociólogo e economista Amartya Sen, que explica exatamente, faz essa relação de uma falta de rendimento para dar resposta a necessidades que são mínimas e imediatas. Agora, é de facto aqui um desafio muito grande, porque o que temos estado a observar no mundo e em África e aqui no nosso país também, é que o tema da pobreza vai crescendo. E vai crescendo porquê? Porque os vários períodos, as várias recessões económicas que os países têm, a ausência de políticas públicas focalizadas, mas sobretudo que nos tragam uma resposta também mais substancial, faz com que se comece quase a criar aquilo que costuma dizer uma cultura da pobreza. E aí é que está o grande desafio. Está-se a normalizar a situação, é isso? Há quase uma tentativa para isso. E quando assim é perigoso? É perigosíssimo. Isabel da Costa, o que é que o Masfam, enquanto Ministério que lida com as ações de proteção das famílias, tem estado a desenvolver para inverter a situação da pobreza em Angola? Caro capitão, queremos aqui referenciar que o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, enquanto órgão do Executivo que zela pelas questões da família, do empoderamento da mulher, da proteção da criança e dos grupos vulneráveis, inclusive a pessoa com deficiência, desenvolve várias políticas de inclusão das pessoas na situação de pobreza ou de vulnerabilidade. Vamos citar aqui o Programa de Combate à Pobreza, do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, que tem uma implementação do nível local, a nível dos municípios, mas que tem uma orientação metodológica por parte do nosso setor. É também desenvolvido o Programa de Ação Social e Valorização da Família, onde são implementadas várias ações ligadas ao desenvolvimento da própria família, onde não deixamos de implementar ações que visam a inclusão produtiva das famílias para que elas tenham o seu autossustento. Temos desenvolvido também o Programa de Igualdade de Gênero, que é um programa que visa trabalharmos nas perspectivas de gênero, onde damos uma ênfase à mulher, à sua participação, com vários projetos, como o projeto de capacitação de parteiras, porque nós vemos que há necessidade de trabalhar com a mulher na comunidade no que diz respeito aos seus direitos, como é o caso da saúde sexual e reprodutiva. Então, do trabalho desenvolvido pelo Ministério, temos estado a trabalhar na capacitação de parteiras. Trabalhamos também na questão do empoderamento da jovem rapariga, onde temos desenvolvido ações de capacitação da jovem rapariga em gestão de pequenos negócios, para incentivar que elas vão ganhando prática para desenvolverem pequenos negócios, que normalmente nós damos essa formação e também atribuímos um kit para desenvolver alguma atividade produtiva.
Temos também desenvolvido ações de literacia financeira com as famílias, porque é necessário ensinar ou reforçar as competências da família no que concerne gerir aquilo que são as suas finanças ou os seus rendimentos. E várias outras ações, não sei, vamos discorrer elas por aqui durante o nosso encontro. Sérgio, o que é que o Observatório Político e Social de Angola tem estado a observar? Qual é a situação da pobreza no nosso país e que preocupações é que vocês têm quanto a isso? Bom, nós temos defendido que talvez um dos primeiros grandes passos, e como dizia o professor Zé Otávio, que o país tem que fazer é tentar discutir mais qual é o conceito de pobreza que nós temos, né? Como disse, há vários conceitos de pobreza, né? A gente que põe o foco no rendimento diário, a gente que põe o foco numa série de privações. Eu acho que o país tem, olhando para o nível de privações que os angolanos têm, até onde nós estamos disponíveis a aceitar aceitar como sendo condições de vida dignas, ou seja, devíamos primeiramente selecionar bem, ou seja, todos os nossos programas de combate à pobreza deviam ter como primeiro passo selecionar qual é o grupo-alvo exato, né? E o critério podia ser até onde nós, como sociedade, nós como angolanos, estamos dispostos a tolerar o nível de carência de alguns dos nossos cidadãos. E, em minha opinião, este devia ser o primeiro passo. O passo seguinte deveria haver, se calhar, um debate muito forte em função de uma avaliação dos vários programas que foram aqui alocados, né? Eu sou daqueles que opina que as árvores, aliás, o valor de uma árvore está na qualidade do fruto que dá. Então, se depois de muitos anos, de muitos esforços para combater a pobreza, a constatação que temos é que o fenómeno, mais do que diminuir, ele tende a aumentar, nós temos que olhar se calhar, para estas políticas, avaliar o que é que podemos fazer diferente para que os resultados ocorram, né? Nós não podemos, no combate à pobreza, fazer as coisas como sempre fizemos e desejar ter um resultado diferente. Isto não é possível. E como é que temos feito? Bom, a sensação que eu acho que seria injusto não reconhecer os esforços que temos feito, mas eu acredito que um dos grandes problemas que se levanta é o problema de não há uma correta avaliação dos programas e, portanto, quando não há uma avaliação independente, isenta, externa, dificilmente se vão tomar as medidas para corrigir, porque por trás de um fenómeno de pobreza podem ter outros determinantes. Há gente que é pobre porque fica excluída dos vários programas que estão simplesmente por um problema de exclusão social. Há gente que é pobre porque tem um acesso desigual aos programas que são utilizados. Portanto, eu posso montar uma escola, ter um bom programa de saúde, um bom programa de merenda escolar, mas se há angolanos que não têm acesso a este por uma questão de desigualdade, podem ser pobres. A gente que é pobre porque enfrenta uma série de carências e que na história de normalizar nós decidimos que ou a sociedade tolera, mas são carências que não os permitem ter uma vida digna. Eu acho que se nós descobrirmos o determinante do fenómeno em causa, provavelmente vamos ter medidas e mecanismos muito claros para cada uma dessas situações e não fazer os programas como se fossem generalizados para todos os municípios, da mesma forma para as diferentes categorias de pobreza ou os diferentes determinantes. Esta é a minha opinião. Vamos também chamar à conversa o Aldemir Zélia, pelo FAS. No caso, por exemplo, do Cuenda, e que é, por esta altura, o vosso cartão de visita enquanto Fundo de Apoio Social, este estudo de campo foi feito no sentido de que o programa possa impactar realmente na vida das famílias? Certo. O programa Cuenda, ele foi desenhado para inicialmente intervir naqueles municípios urbanos por conta do choque dos combustíveis que antevia-se em 2019, mas depois o governo teve que optar entre intervir nas zonas urbanas e nas zonas rurais e interviu então nas zonas, o programa passou a ser implementado nas zonas rurais. E o programa está a ser implementado considerando o estudo, o relatório da pobreza multidimensional, elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística, onde é possível ver o nível de pobreza em todos os municípios de Angola
e incide nos municípios dos quintis mais pobres. Dizer que o programa tem em si considerado esses estudos que são produzidos e que ajudam de que maneira o governo então a implementar as políticas públicas. E dizer que o programa está estruturado em 4 componentes. Tem a primeira componente, que é a componente da inclusão, da transferências monetárias, que tem o objetivo de transferir periodicamente renda a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. A segunda componente é a componente de inclusão produtiva, que tem o objetivo de inserir pessoas em situação de vulnerabilidade, mas com capacidade produtiva e em idade ativa em atividades geradoras de rendimento. A terceira componente é a componente da municipalização da ação social, que é materializada por meio dos centros de ação social integrado, que são os CASES. E a quarta componente é a componente do cadastro social único, que no fundo tem ajudado a produzir uma plataforma social que depois então poderá servir de base para implementar as diferentes políticas públicas. Muito bem, já vamos também olhar mais a fundo a este programa Coenda, a questão dos números de famílias que são já, por esta altura, beneficiadas. Professor Otávio, voltamos a si e agora cada um poderá também dar o seu contributo, já que fizemos o lançamento. Dizia, e falava o Sérgio, a ideia que se tem é que não se fez o estudo de caso suficiente e foram implementados programas, ou não se fizeram estudos sobre o real impacto da pobreza ou a incidência da pobreza nas famílias angolanas, qual é o nível desta pobreza e já foram implementados projetos, é esta a ideia que se tem? Pois, eu acho que se falaram aqui já de coisas muito interessantes e até cruzadas. Uma delas é o tema dos diagnósticos e dos diagnósticos estatísticos, mas também contextualizados. O que é que eu estou a querer dizer? Nós temos um país, temos conversado muito sobre isso, mesmo com o Sérgio, nós temos um país que é diverso. E essa diversidade do país transporta consigo particularidades nas várias regiões muito próprias. E a pobreza como tal, ela também tem uma relação direta com isto. Ora, quando se pensa política pública, quando se pensa política de combate à pobreza, é preciso levar em conta, primeiro, como já se disse aqui, um diagnóstico, mas depois, de forma regular, uma avaliação daquilo que é implementado, não só numa visão corretiva, mas também numa visão prospectiva para frente. O que é que eu estou a dizer? Um programa, por exemplo, como o Coenda, que é um programa de compensação, que tem um conjunto de outros programas que vão permitir fazer um outro tipo de intervenção, tem que ter o cuidado, em meu entender, de pensar o que é que vai acontecer depois da compensação. Estou a pensar, por exemplo, na integração pela via profissional das pessoas, porque nós todos sabemos que só o dar e receber não resolve um problema, até começa a criar um outro tipo de problema que vai mais à frente sedimentar o tema da pobreza já numa outra forma. Então eu penso que o tema não está nos programas pensados, está primeiro nos diagnósticos, mas depois na forma de avaliar resultados, aquilo que o Sérgio Calunum disse aqui muito bem. E quando se avalia resultados, os resultados devem ser avaliados de forma também desapaixonada, porque muitas vezes os programas de combate à pobreza, o nosso caso não é o único, na América Latina temos muitos exemplos desses. Os programas são pensados com uma grande expectativa e essa expectativa muitas vezes deixa-nos sem uma capacidade de visualizar lá onde eles de facto também têm falhas, porque estamos a falar aqui numa dinâmica social que vai acontecendo de forma permanente. Por isso eu penso que a estratégia deve ser primeiro um cruzamento de programas e esse cruzamento de programas ter em conta o que acabamos aqui de dizer, que é uma avaliação realista sobre o que é que está a acontecer e o que é que está a acontecer em termos de movimentação, porque muitas vezes temos programas que depois nós não percebemos muito bem qual foi o impacto real na vida das pessoas. Por isso é que dissemos que quando as pessoas estão privadas de um rendimento que lhes permita dar respostas mínimas à vida digna, como se costuma dizer, nós estamos a falar aqui numa pobreza que muitas vezes pode passar a ser uma segunda natureza, no sentido em que as pessoas quase que ficam estáticas e ficam incapazes de dar resposta a isso. Não só porque uns estão à margem, outros porque nem chegam a estar na margem. E este é o grande desafio, é meu entender. Tem faltado políticas públicas para responder a este problema da pobreza, Sérgio?
Seríamos infelizes se disséssemos que tem faltado. O que nós estamos aqui a dizer é que, por exemplo, o Cuenda é uma das políticas públicas. O que estamos a dizer é que temos que reconhecer que muitas delas, e só assim é que se justifica que o fenómeno está a crescer, não têm surtido o efeito que era desejável, né? Eu acredito que para ver se as políticas funcionam, há duas maneiras de ver. Uma é, muitas das políticas que foram até implementadas surtiram o efeito desejado? Talvez não. Então, era uma questão de vermos o que é que fizemos diferente, ou o que é que temos de fazer diferente para que o prometido se concretiza. E muitas das vezes eu sinto que não tem isto. Depois, era importante também pensar que o fenómeno de pobreza ele não vai ser só combatido com aqueles ministérios que habitualmente nós pensamos, né? Porque tu podes ter medidas como o Cuenda, que é sobretudo uma ferramenta, um mecanismo que o Executivo tem em mãos para aliviar o impacto do fenómeno sobre pessoas que estão a sofrer muito. Então, se faz esse alívio por via de uma transferência social, mas se calhar há uma série de medidas regulatórias que não custam dinheiro, é simplesmente impor uma série de regulamentos para permitir que o fenómeno não se alastre. Vou dar um exemplo muito simples. Muitas das vezes o fenómeno de pobreza é associado ao facto da fuga à paternidade. Exato. O Executivo pode legislar e há setores, pelo menos o que eu tenho ouvido no relatório, muitas das vezes são indivíduos ligados às forças de defesa e segurança, portanto, militares, polícias envolvidos nisto. A gente faz um regulamento e diz, olha, quem tiver numa situação destas, para além de que esta criança vai ter maior proteção social, não pode ascender na carreira, por exemplo. Porque a sua atitude está a contribuir para o alastramento do fenómeno. É uma lei, portanto, não custou dinheiro. Então, há uma série, ou medidas regulatórias do tipo, há muitos investimentos econômicos para fazer o país progredir, mas pode fazer um regulamento que diz, ok, a prosperidade tem que ser compartilhada, né? Então, quem beneficiar de um investimento ou com fundos públicos, tem que assegurar que vai tratar bem a mão de obra, que vai dar formação profissional, ou que pelo menos não vai permitir a invasão de terras, porque é um ativo importante para as comunidades que estão lá. Portanto, eu quero erguer uma fazenda, sou obrigado a cumprir uma série... E são medidas regulatórias, pode ter medidas redistributivas, ou seja, há uma série de opções que os Estados têm em mão para complementar justamente as várias políticas de assistência social. Até porque há questões que algumas quase fogem do nosso controle. Por exemplo, a questão demográfica. Nós temos um crescimento demográfico alto e não temos uma oferta de emprego que corresponda ao crescimento demográfico. E aí eu iria perguntar se estas políticas têm estado a acompanhar este crescimento demográfico. Esse é, por exemplo, um dos temas que nós temos na pobreza em África. É que o emprego não acompanha o crescimento demográfico. Exatamente. Logo, há um déficit. Esse déficit vai se reproduzir naquilo que se chama um exército de reserva, no sentido aqui em que há muita gente que não chega a entrar no mercado de trabalho, por exemplo, ou por impreparação, ou mesmo porque não consegue chegar lá. Isso vai criar pobreza também. Então, por isso é que essas políticas compensatórias têm que ser cruzadas também aqui com outro tipo de abordagem completamente transversal, a meu entender, que vá de encontro e possa dar resposta às políticas que o próprio Estado está a formular. No caso, por exemplo, do departamento que representa, que é de pensar empoderamento das famílias, o que é que se tem estado a fazer no sentido de alterar e fazer com que estas políticas possam, dos vários programas que citam, possam ter incidência positiva nas famílias? Queremos aqui ressaltar que a questão do combate à pobreza, na sua implementação no nível local pelos municípios, ele obedece à elaboração de um plano de desenvolvimento do município. Quer dizer que, apesar de termos os 164 municípios, cada um com a sua particularidade, faz com que no plano de desenvolvimento de cada município sejam revistas as particularidades de cada município. Temos procurado agregar ao máximo qual é a realidade desse município. Então, o trabalho com as famílias é desenvolvido em função da realidade de cada setor, tendo em conta que o programa de combate à pobreza tem 6 eixos específicos, em que vamos analisar ou implementar várias ações que vão concorrer para o bem-estar das famílias, né? Para que elas saiam da situação de pobreza em que se encontram, onde vamos falar da criação de infraestruturas, vamos falar da questão do empoderamento econômico, que é a questão da inclusão produtiva,
a questão da criação de cooperativas familiares, por exemplo, no âmbito da agricultura, onde nós temos já uma perspectiva de mais de 11 mil mulheres que foram formadas, porque nós temos estado, escusa-me dizer essa palavra, de feminização da pobreza. Puxando a deixa do que disse aqui há bocado o Sérgio Calundungo, que muitas das vezes a situação de pobreza é em função de uma outra ação, que é a questão da violência, por exemplo, a violência doméstica, onde as mulheres são muitas das vezes acometidas a uma situação de dependência total do parceiro e esse parceiro não assume as suas responsabilidades. Então temos visto as mulheres cada vez mais sendo olhadas como as mais pobres. Por essa razão, as políticas todas desenvolvidas pelo Executivo vão concorrer para que as pessoas saiam dessa situação, não é? É claro que temos desenvolvido ações intersetoriais, porque no âmbito da implementação do combate à pobreza intervêm os vários setores, a nível da sua representação municipal. Mas quais são os dados que vocês hoje têm do nível de satisfação destas políticas naquilo que é o desenvolvimento hoje das famílias, daquelas que já tiveram a oportunidade de receber estes programas todos? Sim, o impacto é bom para as famílias, porque muitas delas estão a sair dessa situação. Como o nosso colega Zé já falou aqui da implementação do Quenda, as famílias recebem um apoio financeiro, mas não é o único, porque elas também são acompanhadas e orientadas a darem continuidade ou fazerem crescer aquilo que elas recebem. E também elas acabam melhorando a sua condição de vida, porque se antes não tinham uma renda para suprir algumas necessidades, com este apoio, com essa transferência social, elas vão mudando até a forma de verem as coisas, porque o processo é um acompanhamento de preparação da família para saírem da situação em que estão. Isto leva-nos a crer, em função dos relatórios, daquilo que é a nossa avaliação interna, porque a nível do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher existe a Unidade Técnica de Supervisão e Acompanhamento ao Programa de Combate à Pobreza. Com base nesta unidade, temos estado a encontrar algumas debilidades, sim, na implementação desse programa, e temos estado a corrigir algumas das ações por causa do contexto mesmo de algumas províncias e alguns municípios, em que há coisas que não estão a andar como nós desejávamos, mas temos estado a trabalhar com as administrações municipais para que possamos corrigir algumas falhas que se verificam. Aldemir, vamos olhar para números do Quenda. Por esta altura, quantas famílias já têm estado a beneficiar deste programa e se já estão a ser atendidos todos os municípios? Se calhar fazer antes uma marcha atrás, dizer que o programa Quenda, no fundo, é daqueles programas também que tem ajudado a materializar o direito dos cidadãos, porque felizmente é um programa que tem a capacidade de chegar em zonas recônditas. Neste momento nós já estamos a intervir em 64 municípios e o programa foi desenhado para atender 1.608.000 agregados familiares e atualmente já cadastrou mais de 1.667.000 agregados familiares e foram atendidos na componente de transferências monetárias mais de 1.058.000 agregados familiares e temos mais de 25.000 beneficiários atendidos na componente de inclusão produtiva. Temos mais de 308 mil pessoas que participaram das ações da municipalização da ação social. Dizer que concorrem para a municipalização da ação social, para além do aconselhamento das famílias e ajuda também a resolver aqueles problemas de fuga à paternidade, também se realiza nesses centros muitas vezes a emissão do bilhete de identidade, a emissão da cédula e alguns registros e temos também, quanto à componente do cadastro social único, temos cadastrado mais de 4 milhões e 50 mil pessoas e é daqueles programas que felizmente temos tido bom feedback dos beneficiários,
porque há zonas em que, para além do Quenda, não há mais nada. Nós tivemos no ano passado no município do Rivungo e tivemos relatos de que as famílias estavam a consumir tubérculos inapropriados para o consumo humano. Mas com o dinheiro do Quenda, eles conseguiram equilibrar a sua dieta alimentar. Temos também experiências aqui no município, no município do Andulo, concretamente na comuna de Calucinga, famílias que hoje já conseguem ter algum estoque alimentar, isto por terem participado dos bancos de sementes e também porque muitas delas já participam das caixas comunitárias de crédito. Então, temos tido esse feedback positivo por parte dos beneficiários e um dado importante é que, desde 2020 até a presente data, o programa já transferiu para as famílias mais de 99 mil bilhões de kwanzas. Ok, Sérgio Kalundungu e também o professor Otávio Serra Vandunen, estes números que são apresentados pelo Quenda e também pelo Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, em termos reais, o que é que representam para aquilo que é este desafio do combate à pobreza? Era fundamental que, por exemplo, se chegasse a público e se falasse, nós hoje temos um número tal de famílias a viver dentro daquilo que é considerada pobreza para a nossa realidade? Bom, os números do caso do programa Quenda, e temos que reconhecer que produz bastantes números e são acessíveis, vais à internet, ao site do FAS, que é uma coisa que se deveria estimular a todos os outros programas. Ele tem esta particularidade, podem ser passivos de dois tipos de leitura. Uma leitura que podia eu considerar, entre aspas, positiva, que é a demonstração da performance do programa, e tem o mérito de que aquilo que está a ser disponibilizado no programa está a chegar em condições muito difíceis aos beneficiários. Mas também pode ter outra leitura, que é a seguinte: a quantidade de angolanos que dependem de uma renda direta e que este número está a aumentar. Repare que foi bem dito aqui que numa primeira fase o programa foi desenhado para um universo de população. Mas entendendo que o fenómeno de pobreza provavelmente está a alargar, o programa é forçado a coisa. Então, não é para... Isto não são números que se escondem, é para dizer que, se calhar, o Quenda tem esse mérito. O primeiro, de chegar a quem deve chegar, mas o segundo, de nos estar a alertar que o número de beneficiários desse tipo de ajuda, que normalmente está a crescer. E se está a crescer, os outros programas, as outras questões deviam aproveitar esta deixa para dizer o que é que se está a passar, para que, senão, corremos o risco de fazer aquela máxima que se diz que é tentar limpar a sala quando a torneira está aberta, né? O que o Quenda está a fazer é tentar aliviar o impacto do fenómeno de pobreza sobre uma série de angolanos que nem se conseguem, não têm estas capacidades para produzir e serem autossuficientes, mas me parece que este número de angolanos está a crescer e não está a diminuir. Daí o apelo que se faz, que implicitamente este programa faz a outra série de outros programas que se calhar não estão a correr tão bem como isto. É a única justificação que eu encontro para que o número esteja a crescer. Só mais um dado. A FAO lançou um último relatório sobre Angola e que diz que estima que 11 milhões de angolanos correm o risco de sofrer de problemas alimentares. Os últimos dados também dizem que o número de angolanos que padecem de subnutrição saiu de 6% para cerca de 8%. Os próprios dados oficiais sobre a pobreza multidimensional dizem que em cada 10 crianças angolanas, 4 padecem de problemas de subnutrição nos primeiros 5 anos de vida. Sendo que isto, quem padece de subnutrição nesses períodos nunca mais vai recuperar, nunca mais vai ser um cidadão saudável, nunca mais vai poder, do ponto de vista econômico, social, ter os níveis de integração que seriam desejáveis numa sociedade sobre esta. Então, estes números devem nos incentivar, não é para nos desmoralizar, devem nos incentivar a dizer, se calhar é a altura de olharmos para os outros programas que poderão não estar a ir tão bem como estes. E esse olhar seria redesenhá-los? A ideia de juntar componentes.
Porque, como o Sérgio disse muito bem, há muitas formas de olhar para os números. E os números estão aí, são reais e são de louvar. Agora, o que me preocupa a mim já enquanto sociólogo é, e depois destes números, o que é que vai acontecer? Porque os números, como foi aqui dito, mostram que está a aumentar a população que vai recorrer ao programa de compensação, que é o Cuenda. Mas, por outro lado, é importante pensar que, para além de não ser um programa ad eterno, é preciso que apareça outro conjunto de programas, como eu disse aqui, o tema do problema do emprego. Para quê? Para que as pessoas também, a curto, médio prazo, se consigam desligar dessa compensação para ganharem autonomia, como se costuma dizer, a brincar, autonomia de voo. Porque disso estamos a falar. Porque senão, de uma situação de pobreza extrema, com programas compensatórios, em que as pessoas também, no fundo, acabam por se acomodar, porque de facto está ali um programa de compensação, mudam a sua condição de vida, mas criam outro tipo de dependência. E eu estou a dizer isso, não no sentido crítico, mas estou a dizer isso no sentido de alertar, que é preciso nós olharmos para este problema do combate à pobreza, primeiro de uma forma mais holística, mas sobretudo para que a gente consiga também visualizar o tema da autonomia das pessoas e das famílias, porque é isso que se quer, porque senão podemos ficar numa situação circular em que, sim senhor, saímos de uma situação de pobreza extrema, mas entramos num outro patamar de dependência que também há muitos exemplos no mundo de que depois não corre bem. E não corre bem porque quem vem atrás não pode encontrar sempre programas de compensação. Nós tivemos o exemplo do Brasil com o Bolsa Família. O Bolsa Família depois tem que ser compensado com outro tipo de programas e de projetos. E para mim tem o programa do emprego, o tema do emprego que está aí e que vai criar depois uma certa autonomia. E nós estamos a falar de uma taxa de desemprego que já está sempre a crescer, que já ultrapassa os 20% em Angola. Exatamente. E é preciso ter muito cuidado com isso. Depois concorrem outros aspectos, que nós aqui também já falamos nisso, que são importantes, que é o aspecto da educação, o aspecto da saúde, mas sobretudo o aspecto da educação aqui, no sentido também do cidadão ser dotado a ter programas que lhe permitam ser partícipe dessa sua própria mudança. E a educação aí tem um papel também fundamental. Eu acho que sim. Porque senão, há muitos anos atrás, em 2003, eu por acaso, trabalhei com o Fundo de Apoio Social, com o FAS, e o título da minha tese de doutoramento, que foi sobre o FAS, era o combate à pobreza, o combate à pobreza ou alívio à pobreza. Um colírio no combate à pobreza. Colírio aqui no sentido de que, por vezes, muitos destes programas aliviam, mas não resolvem. Mas o alívio em termos contínuos vai nos criar outro tipo de dificuldade. E eu acho que todos os programas que são gestados pelo Executivo, o FAS, o Cuenda é um braço, uma ferramenta avançada destes programas, devem levar em conta não só o impacto dos programas, mas ver como é que, do ponto de vista de complementaridade, se pode envolver outro tipo de programas, porque os indicadores que o Sérgio aqui citou são reais e são muito preocupantes. Nós vivemos aqui na nossa sociedade e percebemos isso. O tema da fome é um tema muito presente na nossa vida. E é preciso, na vida das famílias, e é preciso ver como é que, ao mesmo tempo que estão a pensar programas dessa natureza, se está a atacar o fenómeno hoje. Costuma-se dizer a brincar que a fome não espera. É exatamente isso. Então é preciso ter aqui um foco no médio e longo prazo, mas um foco também no imediato. Por outro lado, envolver a sociedade toda nesse debate e nesse desafio. Senhor Domingos, já pedir a palavra? Pois, sim. Não, no fundo, só para reforçar, no fundo, há aqui várias correntes de pensamento, não é? E internacionalmente também existem, há quem defende que os programas de transferências monetárias depois criam dependência nas pessoas, mas a realidade do programa Cuenda é que é um programa estruturado em 4 componentes, não é? Tem sim a componente de transferências monetárias, que nós entendemos que a pessoa, antes de trabalhar, tem que comer, e o objetivo desta componente é mesmo transferir uma renda periódica às famílias para que depois, então, tenham capacidade produtiva. Por isso que depois vem a componente da inclusão produtiva. Nós, neste momento, estamos a dinamizar a componente da dinamização, da inclusão produtiva. Temos números bastante animadores. Mas não é? Estes 4 eixos são implementados de forma, ou seja, ao mesmo tempo ou por fases? Aquele que já recebeu a compensação mensal, depois de um tempo vai para a segunda fase, que é a questão da inclusão produtiva, ou no mesmo momento ele recebe competências para isso? Se calhar antes é bom partilhar aqui a dinâmica, não é? Porque isso tem a dinâmica própria. Como sabem, o programa Cuenda está a ser implementado por quadros angolanos e
a componente das transferências monetárias é implementada, os beneficiários têm a duração de 1 ano, mas elas não são implementadas todas ao mesmo momento. Nós fizemos o piloto do Cuenda em 2020, maio, mas concretamente fizemos o lançamento da componente de transferências monetárias em 5 municípios de Angola, concretamente Kakula, na Huila, Cambundo e Catembo em Malage, Cuito Cuanavale no Cuando Cubango, Ombaja no Cunene e Inzeto no Zaire. E depois, em 2021, nós começamos então a dinamizar a componente da inclusão produtiva. Tivemos que contar com atores locais, não é? Concretamente organizações não governamentais que já conhecem o contexto. Então, são essas instituições que passaram então a ser o braço direito do FAS nessas localidades. Nós fizemos um piloto no município da Kakula, na província da Huila, fizemos um piloto também no município do Luau. Fizemos ao mesmo tempo fizemos um piloto no município do Curoca, na província do Cunene, e um outro no município do Andulo. Depois desse piloto nós tiramos algumas lições e felizmente agora conseguimos expandir, porque inicialmente o que estava a se prever é implementar, ajudar essas pessoas por meio das caixas comunitárias de crédito, permitir a circulação monetária entre os pequenos produtores. Estava previsto também o fomento, a multiplicação de sementes de feijão-manteiga e também a distribuição de matrizes de animais. E nós tivemos resultados positivos que nos ajudaram então a reavaliar os projetos e avançar. Só para citar aqui alguns atores que nos têm estado a implementar o programa, a ADRA tem estado a implementar, a ADRA, a Federação Luterana. Então, são essas entidades que ajudam a implementar a componente da inclusão produtiva junto das comunidades. E, tal como eu comecei, há muitas correntes de pensamento. Há quem pensa que programas de transferências de renda criam dependência nas pessoas, mas há outra corrente de pensamento também que defende que é uma realização de direito, não é? Lá mesmo no Brasil, há fragmentação. Há correntes que pensam que isso vai criar dependência, mas, por outro lado, há correntes que dizem não, é mesmo uma realização de direito. E mesmo aqui em África, nós temos experiências aqui na Tanzânia, que programas de géneros já implementam desde 2020 e de lá para cá há muitas famílias que saíram da pobreza. Nós temos no Cuenda resultados bastante animadores, que as famílias, depois de receberem o benefício, para além de fazer a compra dos alimentos, não é, também conseguem fazer algumas aplicações. Alguém pode dizer, não, o valor é insignificante. O que está previsto é que, atualmente, e de acordo com o decreto presidencial que aprova a retirada da subvenção dos combustíveis a preço, que atualizou o valor para 11 mil kwanzas, os beneficiários recebem trimestralmente 33 mil kwanzas. E olhando um pouquinho o contexto em que o programa é implementado nas zonas rurais e onde não há comunicação, tudo isso encarece a operação. Então, optou-se, ao invés de fazer pagamentos trimestrais, passou-se então a fazer os pagamentos semestrais. E automaticamente o montante a receber também aumenta, é maior. E as famílias têm a oportunidade, então, de fazer aplicações para além de... Estamos a falar de 66 mil kwanzas por cada família? Afirmativo. E isto, em termos de impacto naquilo que é a redução da pobreza, tem tido um impacto positivo? Ou as quantas famílias que beneficiaram, que têm estado a beneficiar destas transferências, estão num estágio diferente? Tocou num ponto importante, dizer aqui, e se calhar em primeira mão aqui na rede Girassol, entre agosto e setembro, o programa Cuenda vai fazer uma apresentação pública do estudo de impacto que foi feito por uma entidade autónoma, fora do FAS, e tem resultados animadores. Nós tivemos aqui a fazer uma consulta prévia e vê-se que há famílias que conseguiram diversificar a dieta alimentar, conseguiram comprar material escolar para as crianças, conseguiram até apoiar outros parentes que não têm dinheiro, não é? Então,
esses indicadores são importantes. Por exemplo, há pessoas que, desde que nasceram, nunca sequer dormiram num colchão. Há pessoas que nunca tiveram uma casa com um teto de zinco e, felizmente, por meio do Kwenda, as pessoas conseguem, até certo modo, ter dignidade e são vistos de outra forma nas comunidades, não é? Felizmente, nós tivemos uma experiência no município do Andulo, de um beneficiário que dizia que antes do Kwenda ele não era respeitado na comunidade, mas depois de receber o dinheiro do Kwenda conseguiu comprar um colchão, remodelou a sua casa, não é? E já é visto de outra forma na comunidade. Eu acho que não podemos deixar de referenciar aqui que a implementação tanto do Kwenda e dos outros projetos no âmbito do combate à pobreza tem também a vertente da educação da comunidade, em que se trabalha mesmo esse processo com as famílias, de que vão, durante um determinado período, receber este apoio, mas têm que começar a andar sozinhas. Então, como o combate à pobreza tem a vertente também da manutenção das crianças na escola, onde com a merenda escolar as crianças passaram mesmo a ficar mais tempo na escola, porque é um estímulo que as mantém ali. As famílias começaram a melhorar a sua dieta alimentar, porque passaram a ter um incremento naquilo que era o seu rendimento, mas também recebem informação para variar os alimentos, os produtos locais que ali encontram, e as famílias vão mudando assim a sua vida com um conhecimento. Muitas das vezes, essas famílias permanecem na pobreza por falta do conhecimento, que é um fator para o seu desenvolvimento, não é? Por, muitas vezes, desconhecimento onde estão os serviços. Porque tinha sido referenciado aqui que a pobreza pode ser a limitação no acesso, não é? Com os projetos de combate à pobreza também temos a vertente da facilidade no acesso aos serviços, conforme funciona no Kwenda, funciona nos Centros Integrados de Ação Social, que quando se identifica uma família em situação de vulnerabilidade, então preparam-se as respostas para toda essa situação que a família encontra. Se não tem bilhete de identidade, vai-se fazer o registro da família, das crianças. Muitas vezes os próprios pais não têm um registro, faz-se o registro tardio. A questão de muitas das vezes haver violência. É trabalhada também a família de que a violência não é um bem, não vai levar a família a lugar nenhum, faz-se um trabalho de sensibilização. E também a questão da inclusão produtiva. Há um trabalho que foi desenvolvido de forma experimental em Luanda, que é a capacitação das famílias, associações, grupos da igreja, de como devem realmente constituir uma cooperativa, de como elas devem trabalhar de forma harmoniosa para constituírem renda. Há a perspectiva de se expandir agora para as outras províncias, brevemente iremos começar esse trabalho a nível do Ministério da Ação Social. E com a literacia financeira, o que é que nós descobrimos? Que as pessoas tenham aquela cultura de guardar o pouco que têm e não fazer a devida poupança, né? Porque estamos a falar de pessoas que têm fome agora, mas não sabem como vão gerir aquilo que têm, porque a primeira coisa é resolver a questão da barriga. Então, com o Kwenda, com os outros projetos de inclusão produtiva, trabalha-se para que as famílias saibam como dividir, ainda que seja pouco. Por isso é que nós estamos a ver os exemplos que o Kwenda está aqui a nos demonstrar, que há pessoas que melhoraram sua forma de viver com um colchão que antes não tinham. É um passo que ela começa a dar para se libertar. Sérgio, eu vou pedir que não esqueçam que têm para falar. Sérgio, já lhe devolvo a palavra. Vamos mesmo ter de fazer só rapidamente o intervalo. Nós voltamos dentro de alguns minutos para dar sequência a esta conversa. Estamos hoje a falar sobre o combate à pobreza. Fique por aí, nós voltamos dentro de mais alguns minutos. Ora bem, estamos de volta para a segunda e última parte do seu especial Informação, segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Hoje estamos a falar sobre o combate à pobreza e antes do intervalo o Sérgio estava a pedir a palavra para olharmos exatamente para aquilo que tem que ver com o Kwenda, em termos do impacto positivo que tem na vida das famílias, mas é também fundamental já começar-se a olhar para aquilo que são os constrangimentos para que nos processos seguintes não se cometam os mesmos erros. Eu creio que, em primeira questão, é importante desmistificar. Eu acho que
A transferência social é um direito que os cidadãos têm. Sim. E é importante que tenhamos programas de transferência social. Eu imagino que o rácio por detrás disso diagnosticou que há uma série de cidadãos que não têm, por uma série de constrangimentos, não podem ter a capacidade para produzir e ter o rendimento suficiente para se manterem, mas eles têm direito de viver e por isso os programas de transferência social para tentar alavancar as suas vidas. Mas o que estamos a dizer, e aqui eu acho que é uma má narrativa, é um péssimo trabalho de comunicação, é quando se apresenta o Cuenda como um único programa de combate à pobreza, o único mecanismo de combate à pobreza que o Estado tem. Eu até acho que é mau porque pressiona o Cuenda e cria falsas expectativas. O Cuenda é dirigido a uma população muito específica, mas há uma série de programas e como eu disse, para combater a pobreza há uma série de mecanismos que o Estado tem. Há uns que são medidas para evitar os riscos de que pessoas hoje, que até nem são pobres, nem são beneficiários do Cuenda, voltam a entrar para uma situação de pobreza, que são os programas de empregabilidade, o acesso à educação, uma série de coisas. Então, há medidas que são para evitar. Há medidas que são medidas de alívio, ou seja, a situação de pobreza já existe, esse indivíduo está aí e precisa de um programa de alívio. Há medidas que são de compensação. Eu posso decidir, em nome de um programa urbano, de um programa de infraestruturas públicas de interesse do Estado, deslocar pessoas de uma zona, imagina que eles são pescadores, para uma outra área. Eu tenho que compensar sob pena de, no afã de fazer um bem, eu estou a gerar um mal e outras pessoas estão a cair na pobreza. Ou seja, há uma série de medidas e a grande questão que nós estamos a dizer é exatamente isso. O Cuenda não é o único programa de combate à pobreza. Também estamos a chamar a atenção para dizer, quando estivermos a desenhar medidas, é preciso perceber qual é o determinante que está por detrás dessa situação de pobreza ou dessa situação de privações. Às vezes é exclusão social. No caso de Angola, quais são os determinantes? Não, são vários, depende. Por exemplo, o Estado, já vi muitas vezes dizer, olha, agora vamos lançar uma linha de financiamento para apoiar o setor agrícola, cooperativas. Mas às vezes o determinante que faz com que este benefício social não chegue às pessoas para combater a pobreza é que quantos casos nós conhecemos de cooperativas que são pessoas na zona urbana que, como têm acesso a essa informação, vivem nos sítios urbanos e criam aquela cooperativa agrícola, substituindo-se aqueles beneficiários diretos do programa. Temos que ter essa capacidade. Aí qual é a situação? É a exclusão, ou seja, aqueles que deviam beneficiar. Às vezes nos programas de combate à pobreza diz, ok, vamos colocar escolas, mas em contextos em que não há igualdade de género, então há um grupo da população que seria o suposto beneficiário destes, não tem acesso ao serviço. Quantas vezes vimos escritos rubricas merenda escolar? Tu dizes, está bem, a merenda escolar pode ser um mecanismo que retém as crianças na escola e tal. Me pergunta em que contexto, em que zonas. Se calhar há zonas em que a situação é pior e não estão privilegiadas, porque nós sabemos que a quantidade de recursos não chega para todos. Então, às vezes, anunciar estes programas, as narrativas, choca com a realidade, porque nós sabemos que muitos desses programas não são acessíveis a todas as pessoas que, na verdade, deviam ser considerados como grupo prioritários. Então, era importante olharmos para estas realidades com olhos de ver e, por isso, nós insistimos a ideia dos diagnósticos, a ideia de tentar perceber o impacto, ainda bem que anunciou que fez um estudo, uma avaliação independente. Eu não tenho dúvidas e não tenho razões para que não seja pública, mas isso devia ser uma prática em todos os mecanismos públicos de combate à pobreza, que infelizmente não é uma realidade. E que essa avaliação não seja só uma constatação, mas que seja também a abertura de uma abordagem que ainda melhore o trabalho e, sobretudo, em termos de impacto e em termos de escala também. Exatamente. Né? Porque, senão, às vezes estamos a dar exemplos isolados do reflexo. Porque, vamos lá ver uma coisa, quem está no nível de pobreza máximos, qualquer coisa melhora a sua vida. Claro. Então, isso vai aparecer sempre esse tipo de resposta. Mas o que nos deve preocupar é, em termos de escala, uma resposta mais abrangente, mas que a gente visualize que, de facto, a vida dessas comunidades, aqui estamos a falar não em pessoas isoladas, mas em comunidades, mudou. Isso é que tem um efeito importante também. Certo. Para concordar com o que os dois doutores acabaram aqui de dizer, que o Cuenda, claro que não vai resolver todos os problemas do país, não é? O Cuenda é um programa específico, bem desenhado, não é?
com as linhas mestras, não é o Quenda que vai resolver o problema das estradas, falta estrada no país. Nós vivemos um contexto em que há pobreza multidimensional. Há crianças fora do sistema de ensino. O Quenda não vai resolver o problema do sistema, não vai inserir as crianças no sistema de ensino, porque há zonas onde o Quenda está a intervir, não tem escolas. O Quenda não vai resolver o problema da saúde, porque há zonas onde está a intervir, não há hospitais. Então, tal como acontece e conforme está previsto no Plano Nacional de Desenvolvimento, e temos visto vários programas, não é, públicos, o que deve existir, não é convergência de esforços, não é? É complementariedade. Onde está o Quenda? Deve estar também um programa de educação. Por exemplo, de desenvolvimento deve local, estar, que é mais abrangente neste sentido. Deve estar um programa de saúde, não é? Nós não temos que tirar das nossas cabeças de que o Quenda vai resolver todos os problemas do país, é como se fosse uma varinha mágica, não. O Quenda está a fazer a sua parte, não é? Está a dar o seu contributo, e o público-alvo do Quenda são pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade. E o Quenda, neste quesito, está a conseguir atingir o seu público-alvo. E, felizmente, os resultados são animadores. Porquê? Porque há rigor, a disciplina, não é? E a transparência. Há uma equipa disciplinada que está a levar a bom porto este barco. E dizer também que, por meio do Quenda, felizmente, o governo, o país ganhou uma plataforma com vários indicadores multidimensionais, não é? Nós temos estado a partilhar essa informação com as administrações municipais, não é? O número, por exemplo, de crianças fora do sistema de ensino, o número de pessoas sem bilhete de identidade. Então, essa informação toda tem estado a ajudar, não é, os governos provinciais a materializar, então, algumas políticas públicas. No caso, por exemplo, do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, que é este mais abrangente e que digamos que desenvolvido pelas administrações municipais, que resultados é que vocês têm estado a obter enquanto Ministério que coordena todo este trabalho? Porque falávamos, por exemplo, da questão da educação, da questão da saúde e da merenda escolar. Este programa já prevê ações neste sentido? Sim, o programa integrado, vamos soltar aqui, integrado de desenvolvimento local e combate à pobreza, ele abarca as representações dos departamentos ministeriais a nível do município. Quer dizer que a ação não se cinge só na ação social, cinge na ação dos serviços, cinge na ação das infraestruturas e também da questão da própria empregabilidade. O programa do combate à pobreza prevê essas questões. Dos resultados que nós temos estado a alcançar, nós vemos que são satisfatórios, mas precisam de ser melhorados de facto. E nesse brainstorming que estamos aqui a fazer, nessa chuva de ideias, estamos a acolher as sugestões que estamos aqui a receber do nosso especialista e do nosso docente, que vão nos ajudar, com certeza, a mapear e redesenhar as nossas ações no âmbito do combate à pobreza. O combate à pobreza, ele é o programa macro que tem a vertente da inclusão produtiva, a vertente da construção de meios, em que o FAS implementa uma dessas ações, não é? O desenvolvimento dessas todas as ações tem nos dado resultados que eu já disse anteriormente, satisfatórios, porque nós vemos que as mulheres começam a ter alguma participação na vida da comunidade, porque o programa de combate à pobreza tem uma rúbrica da participação da mulher na comunidade. Temos estado a ver que as comunidades estão a mudar naquilo que é a sua forma de viver, com algumas práticas da comunidade, onde as meninas são postas em detrimento das oportunidades para os rapazes, porque se trabalha com as famílias no todo. Apesar da sua situação de vulnerabilidade, é preciso também transmitir a questão dos direitos, dos valores junto da comunidade. Nós notamos que há mudança na vida das pessoas. Quando fala das meninas, só olhar, por exemplo, para a questão que tem a ver com o combate à gravidez precoce, que é também uma das causas hoje do aumento do nível de pobreza nas famílias, porque meninas que começam na vida sexual muito cedo e depois vão criando famílias e que só vão crescendo. Certo. Muitas das vezes elas chegam a isso por falta do acompanhamento da própria família, ou muitas das vezes motivadas pela própria família
por causa da situação que a família se encontra. O Ministério está a trabalhar também nisto, tanto é que já foi lançado um plano nacional de erradicação e combate ao casamento e gravidez precoces, em que estamos nesse momento a elaborar um estudo, ou está a ser realizado um estudo com o apoio do UNICEF sobre a questão da gravidez precoce em algumas comunidades. A princípio estamos a trabalhar na província de Malange e da Lunda Norte, depois irá estender-se para outras províncias e também vamos junto das comunidades com ações de sensibilização, com alguns workshops junto das autoridades tradicionais, das próprias famílias e das raparigas nas escolas e na comunidade. Dizer também aqui que é necessário trabalharmos todos juntos enquanto órgãos do Estado, as organizações, a academia, para que ataquemos esse fenômeno que é a pobreza e possamos ter as respostas que o nosso povo realmente precisa. José Otávio Serra-Vandune, falávamos aqui também na primeira parte já da questão relacionada à empregabilidade e falámos são os números ou da taxa de desemprego em Angola são preocupantes. Temos, por exemplo, o programa ou o Fundo Nacional de Emprego. É um dos caminhos para a resolução deste problema que será depois complementado com o combate à pobreza? Sem dúvida, o fundo é um caminho real e uma proposta que depois também tem que ser complementado com uma política pública para o emprego, começando pela formação. Nós só vamos ter emprego, a oferta de emprego vai ter que corresponder também a uma formação técnica que possa ir de encontro a essa necessidade. Tem que haver aqui, no meu entender, um casamento de uma preparação do saber fazer. Para quê? Para que o próprio mercado também seja um mercado que receba qualidade. Porque o problema não é só ter um emprego, o problema é as pessoas estarem preparadas para participar do próprio emprego. Então, isso é um desafio que o fundo tem um papel muito importante. A educação, e aqui no caso a educação profissional, tem um papel muito importante. A educação comunitária vai ter um papel fundamental para quê? Para que a gente sinta uma diferença de um mercado de trabalho de qualidade. Nós temos situações em que as pessoas entram no mercado de trabalho e saem do mercado de trabalho por não terem preparação suficiente para lá se manterem. E isso é um problema crescente às vezes e circular. E isso cria também muitos desafios. No fundo, o que estamos aqui a querer dizer, eu estava aqui a ouvir com muita atenção aqui os nossos jovens que trabalham, como costuma dizer, com a mão na massa. É preciso percebermos que o nosso país está neste momento perante um desafio gigante. Nós saímos de uma situação muito delicada, nós fomos passando por vários processos. Estes processos criaram muita desagregação social, estes processos criaram muito desemprego, mais do que desemprego, porque às vezes quando se fala em desemprego dá a impressão que já havia emprego e não havia emprego. E então agora vai ser preciso, de forma, como digo sempre, de forma transversal, atacar estes temas, mas tendo presente algumas balizas que são fundamentais. A primeira, para mim, é a educação. Há uma que está ao lado da educação, porque sem ela a educação não vai funcionar, que é a saúde. E essas duas são o carro-chefe, que depois vão ter, de facto, aqui um cidadão preparado para participar, passa a redundância, nessa vida cidadã. Porque às vezes nós falamos destas coisas de forma isolada. De forma isolada, para usar também um palavrão que está muito na moda agora, elas não se sustentam, não há sustentabilidade. E aí fica muito complexo. Então, por isso é que eu digo que esses são desafios de nação, em que o Estado tem um papel fundamental, tem um papel reitor e tem que, inclusive, fazer com que a própria sociedade, primeiro, se reconheça nos projetos e reconheça-se através de confiança e uma confiança que lhe leve a acreditar que os resultados podem acontecer e devem acontecer. Ora, muitas vezes temos aqui, às vezes, um certo descompasso, se quisermos, na complementaridade destes programas todos. Mas, como eu costumo dizer sempre, temos que acreditar e temos que apostar. Acreditar e apostar. Nós temos desafios que não são únicos no mundo, mas são nossos. E estes nossos nós temos que encarar de frente. Sérgio, aqui nessa questão da taxa de desemprego ou do Fundo Nacional do Emprego que já foi aprovado, aqui vamos também chamar uma vez mais a atenção para aquilo que tem a ver com a transparência, com a funcionalidade, porque estamos a falar de um fundo que vai disponibilizar verbas para a formação profissional e olhamos para aquela questão que falava
da inclusão e não da exclusão de pessoas. Não é? Sim, eu normalmente quando ouço falar de uma série de mecanismos, a priori é uma boa medida, mas era importante que, como quando fala de boa medida, fala de boa ideia. A ideia ou da é sua boa, aplicação. é uma boa intenção. Mas nós angolanos devíamos prestar mais atenção no trinômio implementação, política e que é público. Implementação não é execução. Implementação começa a partir do momento em que eu identifico, faço o diagnóstico dos problemas. A execução é só uma fase da implementação e, para mim, a implementação termina quando eu avalio, extraio lições e com estas lições vou criar uma nova fase do programa. Não se tem feito esse trabalho completo. Eu acredito que muitas a tendência angolana é quando se fala de um assunto, de uma problemática, diz, não, mas temos a política tal. Sim, isto está escrito, são os instrumentos que se utilizam em qualquer parte do mundo. E é um bom passo, é uma condição necessária, mas não é suficiente a partir do momento em que não entramos na fase da implementação. Depois, o conceito de política. Para mim, uma política ela vem para resolver um problema. O que não me podem dizer é que, em relação à pobreza, acontece muito disso. Há crianças fora do sistema de ensino. Não, temos uma política nacional de inserção. O facto de ter essa política não quer dizer que vai entrar. Quando ela é implementada de forma correta, identificada, é avaliada e vai dizer, ok, essas crianças estão fora porque se calhar temos que rever algo na nossa política. Então, estou a dizer, política significa há um problema que nós vamos pôr todas as energias para resolver. E outro grande equívoco é quando é pública. Pensam que só as instituições do Estado têm que fazer. Não. Quando é pública, é de interesse público, significa que todos nós temos interesse que fazem. E muitas dessas intervenções podem ser feitas até por atores privados, por organizações da sociedade civil e por aí. Portanto, eu tenho fé e gostaria que esta política de empregabilidade e outras também tivesse em conta essas três vieses que, no meu ponto de vista, são as grandes fraquezas das políticas públicas em Angola. Né? Não tenho pão. Ok, vai haver um plano nacional de produção de trigo e tal. Sim, mas eu estou a dizer que não tenho pão hoje. Olha, há muitas crianças fora de ensino. Olha, já existe a política. Isto está escrito em papel, mas é importante termos em atenção as três, na minha opinião, são os pilares fracos de muitas das políticas públicas. Implementação, política e pública. Como é que aquilo foi identificado? Porque existir a política existe em várias partes do mundo, como disse o professor Zé Otávio, não são problemas só de Angola, são de coisas. Mas implementação, como é que aquilo foi diagnosticado? Como é que foi escrito? Quantas pessoas puderam participar na elaboração deste instrumento que me dá garantia de que ele vai funcionar? Como é que foi avaliado? Que lições tiraram? Pública, a política, o que é que se quer resolver e se o assunto foi resolvido ou não? E depois a questão do público, que há uma série de atores que devem interferir. Se estas questões estão acauteladas, qualquer política pública vai avançar. Admiro, porque está já a pedir a palavra, para aquilo que vai falar, eu acrescento uma pergunta que tem a ver com o acompanhamento que o Coenda ou que a equipa do faz às famílias que têm estado a receber as transferências monetárias. Qual é, por esta altura, o nível de acompanhamento que está a ser feito? Quantas famílias vos têm procurado para apresentar resultados da implementação que têm feito dos valores que recebem? Certo. No início da minha abordagem eu dizia que o programa Coenda está a ser implementado por quadros nacionais e a estratégia que nós adotamos é de trabalhar com os agentes de desenvolvimento comunitários e sanitários, que são os ADECOs. As ADECOs são agentes que residem, que emergem da comunidade, não é? Têm aceitação na comunidade. Então, são esses agentes que são capacitados e depois fazem, então, o cadastramento das famílias e, por sua vez, fazem o diálogo comunitário e o acompanhamento das famílias. Para além desta figura, que são os ADECOs, nós também desenvolvemos um mecanismo de queixas e reclamações. Por trás da ficha de inscrição dos beneficiários tem um número, tem uma linha telefónica. Os beneficiários ligam para a nossa central telefónica para apresentar as suas preocupações. Mas também tivemos que descer um degrau. A nível dos departamentos provinciais existe também uma linha telefónica. Os beneficiários podem ligar para esta linha para poder apresentar as suas preocupações. Por exemplo, o beneficiário que o cartão bloqueou e agora precisa de um segundo cartão. Então, é por esta via que eles conseguem, então, fazer chegar as suas preocupações ao programa. E, por outro lado, também, é dizer que o programa não é implementado
unilateralmente pelo FAS. É um programa que é implementado com a ajuda das administrações municipais, não é? A administração municipal é parte da implementação desse programa e, por meio das administrações municipais que têm a capilaridade nas comunas, não é? Os beneficiários, quando não conseguem chegar até os ADECOs, quando não conseguem ligar para nós, fazem chegar as suas preocupações às administrações comunais. Dizer que quando eu estava a pedir a palavra era para concordar com o que estava a dizer o Dr. Serra Vanduna. Eu dizia que em 2021 nós começamos a pilotar a componente de inclusão produtiva e depois disso tivemos algumas lições. Percebemos que não é só entregar o meio de produção, não é suficiente, porque ele pode pegar aquele meio de produção e vender. Por exemplo, recebe um gerador, uma eletrobomba, ele vai vender, porque ele se calhar tem uma outra necessidade. Mas nós percebemos que precisamos treinar, empoderar as comunidades. Então, neste momento, a componente da inclusão produtiva treina as comunidades, os beneficiários, não é? Presta assistência técnica durante um determinado tempo e dá o meio de produção. É desta forma que nós temos estado a implementar a componente de inclusão produtiva. E talvez aqui dar o subsídio que devemos também considerar aquelas iniciativas que emergem da comunidade, porque há pessoas que conseguem autossustentar-se sem uma intervenção de um externo. Então, essas iniciativas todas também devem ser capitalizadas, porque depois as famílias tornam-se resilientes, eles conseguem viver com os seus próprios meios. Então, penso que talvez essas ações também devem ser consideradas e penso que... não é? É um facto que, por meio do programa Quenda, muitas famílias, muitos beneficiários ganharam voz. E o programa Quenda é daqueles programas também que, felizmente, é conhecido por quase todos os beneficiários. Então, é desta forma que nós temos estado a implementar a componente, o programa Quenda, e ao nível das comunas, das aldeias e bairros. Talvez aqui partilhar que, para além dos 94 municípios onde nós estamos a intervir, todos os beneficiários do Quenda têm nome, têm um social ID, têm um meio de pagamento, nós conhecemos, têm uma fotografia, todos os beneficiários. Não há margem de... Não há lista, não existe lista. Não há margem de alguém fazer-se passar por beneficiário do Quenda? Como todos os programas a nível do mundo, existem sempre margem de inclusão e de exclusão. Mas para nós aqui, o programa Quenda, ele é implementado, tal como eu disse, com a parceria da administração municipal e tem vários crivos em que são submetidas as listas junto das comunidades, que é para poderem validar aquela informação. Depois tem um outro nível, que é da validação institucional, não é? As mesmas listas das famílias cadastradas são remetidas para as administrações municipais para poder identificar se existe um funcionário público, se existe um agente da Polícia Nacional. Então, em sede daquele encontro é retirado esta pessoa. Só depois é que nós passamos então para a validação técnica. Ou seja, há requisitos para ser um beneficiário do Quenda. Afirmativo. E há aqui elementos que também o impedem de ser um beneficiário. Afirmativo. Rapidamente vamos só tentar perceber quais são esses requisitos para que eu possa, ou para que alguém que nos esteja, por exemplo, a acompanhar, seja beneficiário do Quenda. Certo. Primeiro é que o critério que nós usamos é da focalização geográfica, não é? Nós intervimos ao nível do município todo, mas essa intervenção é feita em função dos níveis da pobreza, não é? O Instituto Nacional de Estatística elaborou o relatório da pobreza multidimensional, onde constam a situação da pobreza de cada município. Então, naqueles municípios do quintil 5, 4 e 3, onde a pobreza é maior, nós então intervimos neste município. Mas muito antes fizemos preenchemos a matriz da pobreza, da vulnerabilidade no caso, não é? Junto da administração fizemos o levantamento da situação de cada comunidade. Por exemplo, ali onde não tem escola, não tem hospital, não tem eletricidade, é desta forma que nós intervimos. Então, o facto de ser um cadastramento universal, automaticamente o professor também é cadastrado. E ao ser cadastrado, ele não pode ser retirado do programa como tal, porque dentro do seu agregado pode existir uma criança que não tem um bilhete de identidade,
não é? Então, há essa componente da municipalização da ação social que ajuda também as famílias a poderem, então, ter o documento de identidade. Mas, para a componente específica da inclusão produtiva ou de transferências monetárias, são elegíveis apenas as pessoas em situação de pobreza, aquelas pessoas que não têm o que comer, não têm nenhuma atividade geradora de rendimento. Mas há aquelas outras pessoas que, por exemplo, que exercem alguma atividade produtiva, não é? Essas pessoas são encaminhadas para a componente da inclusão produtiva. Então, é desta forma que o programa está estruturado, não é? Está desenhado para atender aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, aquelas famílias mais carenciadas do país. Agora, os outros que estão mais ou menos, existem outros programas, não é? Existem outras iniciativas que, em princípio, devem então ser atendidos nos mesmos, no caso. Muito bem. Isabel, nós estamos a caminhar para os momentos finais deste debate, desta conversa. Em termos de projeções e até de expectativas, o que é que neste ano de 2024 ainda o MASFAM pretende fazer neste desafio de combate à pobreza? Bem, no âmbito do combate à pobreza, temos um foco direcionado à mulher no meio rural, em que temos estado a reforçar as ações de capacitação da mulher em termos de transformação dos produtos que ela produz no campo para evitar o desperdício, para que ela possa escoar o produto de em outros formatos, não é? Estamos também a ver a perspectiva do empoderamento da jovem rapariga com ações formativas, a capacitação destas jovens raparigas e também a questão do envolvimento da comunidade dos homens na questão do empoderamento dessa própria jovem rapariga. Estamos também a desenvolver ações que, no âmbito do combate à pobreza, há assistência pontual às famílias, que são as cestas básicas, assistência às famílias que até o primeiro semestre de 2024 foram atendidas 11 mil famílias, penso eu, se a memória não me falha do dado que trazemos para a discussão. Mas, isto a nível nacional ou... A nível nacional, porque as famílias em situação de extrema vulnerabilidade recebem um apoio pontual com cestas básicas de alimentos, não é? E também estamos a apostar na questão da capacitação técnica, com formação de cursos, formações técnicas como decoração, corte e costura, para empoderar as famílias, para que elas saiam da situação de dependência, criem o seu próprio negócio. E também temos o foco especial às pessoas com deficiência, onde estamos a trabalhar muito também na questão das mães com filhos com deficiência que têm alguma capacidade para desenvolver alguma ação produtiva, que nesse momento são as ações que estamos a perspectivar para dar a sua continuidade e aumentar o número de famílias que tenham um apoio pontual e consigam minimizar a sua situação. Professor José Otávio Serra Bandone, o combate à pobreza ou a erradicação da pobreza é um dos principais focos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e até 2030 a ideia é que esta questão da pobreza no mundo reduza significativamente. Eu lhe pergunto se, para aquilo que é hoje o nível de pobreza, de tudo aquilo que nós falamos aqui, de Angola, dos desafios que temos relacionados, por exemplo, à empregabilidade, à desigualdade social, Angola vai conseguir alcançar os números? As palavras falam por si, os termos falam por si. É um objetivo. E como objetivo é preciso andar rápido, é preciso acelerar, com as componentes todas que foram ditas aqui. Eu acredito que a gente não erradica a pobreza, porque a pobreza é algo que se também autorreproduz, mas que a gente consiga diminuir. Se conseguimos diminuir os indicadores de pobreza, já nos podemos dar por muito felizes, tendo em conta o tempo que daqui a 2030 é amanhã. Agora, é preciso que o que foi dito aqui pelos vários presentes aqui, essas componentes todas aconteçam e se casem. Para quê? Para que a gente possa não só mitigar, mas encontrar perspectivas muito concretas de diminuição da pobreza. Nós temos um quadro muito preocupante, é um cenário preocupante no mundo, por razões óbvias, preocupante no continente africano e particularmente aqui no caso
caso de Angola, e é preciso que a gente encare isso de frente. Por isso é que estamos sempre a dizer que há várias componentes que concorrem para isso. E uma delas é um olhar realista também para o problema de combate à pobreza. Né? Para que a pobreza, não, em determinadas faixas da nossa sociedade, sobretudo a mais baixa, não passe a ser naturalizada e não passe a ser uma segunda natureza. Em que a pessoa, como eu disse aqui no início da minha intervenção, a pessoa passa a cultuar o culto da pobreza. É quase como se fosse uma fatalidade. Ou seja, é normal ser pobre. É normal ser pobre. Não é normal isso. E por isso mesmo há essa obrigação do Estado criar esses mecanismos, há a obrigação da própria sociedade estar também ela preparada ou ir se preparando para ser partícipe da sua própria mudança. Esse é um tema é um tema da agenda hoje no mundo, como sabe, né? E nós não podemos fugir daí. E no nosso caso específico, a pobreza está muito perto de nós, ela está no meio de nós. Então nós vimos como é que a dinâmica, só posso dizer isso, a dinâmica da pobreza, vimos como é que ela se intensifica todos os dias. E nós temos que diminuir isso com políticas públicas concretas, bem desenhadas, como já foi dito aqui, que a gente tenha o cuidado de ter bons diagnósticos, mas contudo que tenhamos também o cuidado depois de fazer boas avaliações que nos permitam continuar. E às vezes não ficarmos numa visão blasé do combate à pobreza, porque ela não é isso. E porque, ao fazermos isso, nós não nos estamos a ajudar. E por isso mesmo é que eu acho, mais uma vez, que essa visão holística de combate à pobreza tem que ser realista. Nós podemos avançar para municípios que não estão muito longe daqui e podemos perceber que, se calhar, ali é uma questão de educação. Educação, seja na literacia financeira, seja educação de como é que as pessoas lidam com os seus próprios produtos, seja na educação das pessoas olharem para o emprego também de forma a autossustentar. Quer dizer, há situações que podem ser atacadas de várias formas, várias maneiras. Né? Há pouco tempo, só para dar um exemplo, falava com um empresário rural que me dizia que um dos maiores problemas que ele tinha na sua área de trabalho, na sua fazenda agropecuária, era o facto de que muitos jovens procuravam emprego, tinham lá o emprego, mas aquilo ficava até ao momento em que eles tinham capacidade financeira de comprarem uma motorizada para fazerem copa-papa. Quer dizer, e ele até me perguntava a mim, como sociólogo, como é que eu entendi este fenómeno, que era recorrente. As pessoas trabalhavam, assim tivessem possibilidades, compravam uma motorizada e já não queriam trabalhar mais ali, queriam fazer copa-papa só porque não queriam trabalhar na indústria, não queriam trabalhar. Quer dizer, estes fenómenos todos devem ser estudados para ajudar a quem formula a política pública, fazer uma política orientada para aquilo que é a realidade. Sérgio Colundungu, e há depois a necessidade de, daqui a algum tempo, sentar-se e fazer-se a avaliação daquilo que é o impacto desses programas todos que falamos. Por exemplo, do próprio Cuenda, que não vai ser um programa que vai vigorar para a vida toda, por exemplo. Para mim, não é daqui a um tempo. Isto era para ontem. Okay. Eu acho que era importante que fizesse um olhar para todos os programas públicos que neste momento já estão a ser implementados, olhar para aqueles que estão a ser mais eficazes para continuar, mas olhar para aqueles que talvez não estão a ter o impacto desejado e ter a coragem de sentar-se e fazer isto. Felizmente, no caso de Angola, eu acho que nós temos, em várias províncias de Angola, as universidades já têm institutos de investigação, temos organizações da sociedade civil com um conhecimento da realidade, temos uma série de forças que, infelizmente, nós queremos atacar um desafio gigantesco, prescindindo de estes atores que podiam dar aqui uma contribuição muito grande, até pessoas no setor privado que são conhecedores da realidade rural. Então, eu acho que teria sido importante ter a capacidade de avaliar as várias intervenções que nós estamos a fazer, sendo que as intervenções não são só aquelas que estão a ser feitas pelo Minar, pelo Masfamo ou pelo Cuenda, não. Há uma série de medidas que estão... Por exemplo, eu posso ter um projeto de exploração diamantífera que pode ser um elemento gerador de pobreza, porque eu vou precisar desviar rios, vou precisar deslocar... Ou seja, temos que olhar para aquilo que estamos a fazer e aquilo que não estamos a fazer e ver qual é o impacto que ele pode ter para combater a pobreza. E um deles, provavelmente, é começar por uma análise desapaixonada, como se diz na gíria, do que estamos a fazer neste momento, porque
dá-me a impressão que às vezes estamos muito contentes com o que estamos a fazer, independentemente se está a cumprir o papel pelo qual ele foi gizado, né? É como se tivéssemos entrado numa rotina, né? O que não podemos ter é ter muitos bons programas, mas que, na verdade, o efeito que gera é como se nós estivéssemos ali a limpar uma sala quando a torneira está aberta, né? Nós temos que ter a capacidade de ver onde é que está aberta, quais são os fatores que determinam o aumento deste nível de pobreza e tentar estancar desde as suas causas. Aldemir, para o tempo que resta deste ano, por exemplo, quais as outras ações do Coenda neste sentido, neste desafio de combate à pobreza? O que é que está ainda previsto? Para este ano ainda estão previstas ações de transferências monetárias. Nós continuamos a fazer pagamentos recorrentes de famílias que até então só tinham 2, 3 prestações. Estamos agora a fechar a quarta prestação, mas também estamos agora a dinamizar a componente de inclusão produtiva. Então, nós entendemos que a componente de inclusão produtiva é uma componente que até certo ponto garante sustentabilidade. Então, para este ano e para os próximos, há uma atenção especial para esta componente de inclusão produtiva. E internamente o FAS também está virado para o reforço da capacidade técnica. Então tem sido essa nossa principal atenção. E continuamos também a realizar atividades junto das comunidades, como por exemplo atividades fora do Coenda, não é? Mas que no fundo depois entrelaçam, por exemplo, cinema na comunidade. Em quase todas as ações, em alguns municípios onde nós vamos realizar pagamentos, há sempre um momento em que se exibe um filme educativo, não é? E também estamos a levar a cabo o xadrez na comunidade, não é? É um desporto ciência e felizmente tem tido uma boa aceitação a nível das comunidades. Então são essas principais linha de ação que nós estamos a levar a cabo este ano. E para quando Coenda em todos os municípios de Angola? Disse que estão por esta altura em 94, certo? Certo, estamos em 94, mas esse é um processo gradual, não é? É gradual. Não consigo lhe dizer aqui agora para quando em todos os municípios, porque 164 municípios o ideal é que não aconteça. É um mundo, não é? Pela lógica do Sérgio Carabum, chegarmos a todos os municípios é mau sinal. Certo. 164 municípios é um mundo, não é? Estamos a falar ali que há municípios urbanos com contexto próprio, realidade própria, e não pode ser feito de dia para a noite. Há toda uma mecânica que deve ser desenhada, que é para poder então fazer essa intervenção. No caso de Luanda, por exemplo, falava dos municípios urbanos, que é a província com mais municípios urbanos. Quais os municípios que já beneficiam diretamente do Coenda, a olhar aqui para aquilo que é a taxa de vulnerabilidade de Luanda? Pois, considerando o princípio que nós estabelecemos, ou que o programa estabeleceu, que é olhar para os quintis de pobreza, aqui em Luanda nós estamos nos municípios de Kisama e Colibengo. Concretamente em todas as comunas, com exceção do casco urbano, não é? Da vila. Mas nesses dois municípios nós estamos a intervir com ações de transferências monetárias e outras também. E é possível falar de famílias que estão a beneficiar nestes dois municípios? É possível, sim. Eu tenho aqui, deixa-me só pegar aqui a minha cábula. Eu gosto sempre de andar com a minha cábula para ser preciso, não é? Aqui em Luanda, no município da Kisama, nós temos já beneficiados 5.496 agregados familiares. E no município de Colibengo temos 16.014 agregados familiares. Números todos públicos e quem quiser pode consultar a vossa plataforma na internet. Sim, os dados do programa são dados públicos. Nós temos um sítio na internet e a pessoa precisar de ter a informação do Coenda, é só lá ter e vai tirar a informação que pretender. Se tiver dificuldade, os nossos números telefónicos são públicos, somos servidores públicos, podem entrar em contato connosco, vamos poder prestar a informação necessária. E, por outro lado, também é que nós podemos aqui dizer que nós estamos localizados no bairro Militar, não é?
no município de Talatona, no edifício da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Estamos no 3º andar. Para mais informações, se tiver dificuldade de entrar no nosso sítio, se tiver dificuldade de ligar para nós, pode chegar até as nossas instalações e vamos dar a informação que Outra coisa interessante era também trabalhar com estes dados, com as universidades, sobretudo para a investigação, certo. Para que também o programa comece a ter estudos certo. feitos mesmo certo. de forma de pesquisa, certo. para assim dizer, porque se calhar também vão ter pistas por aí interessantes para o trabalho, penso que sim. Pois, parece que os centros de estudos com isso. Sim, parece que o Dr. Serra Vandune leu o nosso pensamento, enfim, o que está a dizer o Dr. Serra Vandune já tem acontecido, mas nós queremos alargar, não é? Temos neste momento 20 trabalhos investigativos realizados por pessoas diferentes e também, felizmente, o FAS leva a cabo neste momento o programa de estágios comunitários. Tem parceria com as universidades, não é? Que de tempo em tempo vão mandando finalistas ou então pessoas recém-informadas, trabalham conosco, não é? Durante 6 meses na comunidade e o resto. Aqueles que estão a fazer o trabalho de fim do curso têm sempre a oportunidade de fazer o seu trabalho de fim de curso voltado Eu participei numa banca de mestrado mês passado, sob o Quenda, por isso que eu estou a dizer isso. Certo. E os resultados que foram apresentados? Não, os resultados é que, de facto, o candidato tinha uma postura, só via o lado bom, então, como argumento, e questioná-lo sobre os outros lados, certo. menos bons. E conseguiu identificar os menos bons depois? Foi interessante. Talvez uma boa prática, que é isto. Sim. Eu acho que todos os programas de combate à pobreza em Angola deviam ter disponíveis, isto eu testemunho que sim, porque já fui utente dos vossos dados, sim. Deviam ter disponíveis, no mínimo que era exigível, os dados, de forma clara, atempada, de tal sorte que qualquer angolano, porque estamos a falar de recursos públicos, de qualquer parte, basta ter um acesso à internet, que não é tão inclusivo, porque há uma boa parte dos cidadãos não tem, possa aceder aos dados e poder olhar, comentar, questionar e até dar sugestões ou fazer reclamações, que é uma prática que, infelizmente, não é muito comum, mas eu acho que também seria uma grande ajuda, até poderia incentivar que mais vozes, mais vontades se unissem nesta luta, fazendo as suas contribuições, né? Senhores, eu acho que é de todo o nosso interesse, sim, e estamos a acolher todas as sugestões muito interessantes para melhorar o nosso trabalho. Muito bem. Dizia, nós queremos agradecer pela vossa presença e esperar por vocês em próximas oportunidades. Muito obrigado, bom regresso à casa. Professor Otávio Serra Vandune, Isabel da Costa, pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher, Sérgio Calundongo, pelo OPSA e também o Aldemir Zelo, pelo FAS. Muito obrigado a todos e bom regresso à casa. Obrigado. É um prazer. Para você que esteve a acompanhar-nos, nós também queremos agradecer. Na edição de hoje falámos sobre o combate à pobreza. Ficaram aqui várias ideias e pensar que o combate à pobreza não passa fundamentalmente por entrega ou por transferência de valores monetários, como aqui falámos, mas de capacitação também das famílias, de empoderamento das famílias para que elas possam encontrar outros caminhos para a sustentabilidade das mesmas famílias. É um desafio e vamos continuar a acompanhar todo o trabalho que é feito para que este desafio se concretize nos próximos tempos e recordar, como disse o Sérgio Calundongo, não é um trabalho só do governo ou só do Estado, é de todos, até as organizações da sociedade civil têm também uma palavra a dizer. Muito obrigado, boa noite, até a próxima segunda-feira.